Segundo ano, tudo jóia? Vamos para a aula de História. Vamos pegar o livro, módulo 2, página 222. Nós vamos fazer a leitura da página 222 e da página 223. E aí, logo em seguida, eu vou explicar o que vocês terão que fazer, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que todas as famílias têm história. Cada família tem sua história, tem seus costumes e o seu jeito de viver, a sua maneira de viver. Cada casa tem uma maneira de viver, tem regras, tem combinados e algumas famílias são diferentes das outras, não é mesmo? Então, vocês acabaram de ver esse vídeo mostrando que cada família tem a sua história, traz a sua trajetória, o seu modo de viver, ok? Aprendemos ao conviver com a família. Todos temos tradições e costumes. Eles podem mudar de família para família e de geração para geração. O que comemos, como nos vestimos, como festejamos, nossas crenças, a maneira como nos comunicamos, são alguns exemplos de tradições e costumes que aprendemos com os nossos familiares e na comunidade em que vivemos. Um exemplo de tradição familiar é o hábito de tomar uma bebida conhecida como tereré, tipicamente paraguaio. O tereré é um chá feito de erva mate, muito parecido com o chimarrão. O tereré também é servido em uma cuia, porém é bebida frio. Trazido ao Brasil pelos paraguaios, o tereré se espalhou por diversas regiões do país, a partir do estado do Mato Grosso do Sul. Aí aqui embaixo vem trazendo, ó, jovens compartilham tereré na aldeia indígena urbana de Água Bonita, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2018. Então, aqui trouxe um pouquinho sobre a tradição dos indígenas, não é mesmo? Então, mais embaixo, nós vamos
Na outra página, 223, nós vamos dar continuidade. Quem é você na história? Então, aqui, ó, traz a história de Sofia. Preste bem atenção, porque logo em seguida eu vou dar o comando do que você tem que fazer, ok? A família de Sofia. Sofia sempre se interessou pela história de seus antepassados. Uma vez, ela perguntou à avó, Jandira, como eram os pais dela. A avó de Sofia, então, mostrou algumas fotografias antigas e resolveu contar a Sofia sobre seus bisavós. Sofia ficou sabendo que seu bisavô, Francisco, nasceu no interior paulista e que ele era filho de agricultores. Quando seu bisavô cresceu, mudou-se para uma cidade maior, onde passou a trabalhar em uma fábrica. Um dia, Francisco encontrou no caminho da fábrica a jovem Hortência. Com o tempo, os encontros se tornaram comuns e Francisco e Hortência foram se conhecendo cada vez mais. Eles começaram a namorar e, depois de um tempo, construíram uma família. Minha história com minha avó são todos em tardes com bolinhos de chuva. Ó, então, na família de Sofia tem a tradição de comer bolinho de chuva, não é mesmo? Então, na sua também deve ter várias tradições que só a sua família tem, ou às vezes parecido com outras famílias, não é mesmo? Ó, número 1. Essas atividades aqui que trouxe no livro é para você responder oralmente, sim. Só que a professora Josi vai pedir para vocês pegarem o caderno de história, ok? Fazer o cabeçalho e copiar a pergunta 1, 2 e 3 e responder no caderno, tá ok? Então, você vai colocar o cabeçalho, vai fazer margem, vai copiar, vai pular uma linha do cabeçalho para a pergunta, copia o número 1. Como chamamos o pai da nossa avó? Como que a gente chama? Bisavô, não é mesmo? Então, você vai responder. Pula uma linha para responder também, ok? E aí, 2. Se você quiser colocar lá em cima, ó, atividade retirada do livro, pode, tá bom? Ou se não, você só faz o cabeçalho, pula uma linha e começa a copiar as perguntas e a responder. 2. Você conversa sobre a história da sua família? Você já falou com alguém, com algum familiar? Você tem curiosidade de saber como eram seus bisavós, a sua avó, como que é a história da sua família? E aí? Sim ou não? E você também relata se você pergunta para qual parente? Para seus pais, para seus avós, ok? 3. Aqui no exercício 3, está pedindo para você gravar um áudio contando uma história de sua família. Só que nós iremos copiar essa pergunta no caderno e não vamos usar gravar um áudio, tá bom? Você, no lugar de gravar um áudio, você vai colocar: escreva um pequeno texto contando uma história de sua família. Então, no lugar de gravar um áudio, você vai escrever. Exercício 3. Escreva um pequeno texto contando uma história de sua família e compartilhe com os colegas. Esse compartilhe com os colegas, quando a gente voltar, tá bom? A gente vai compartilhar com os amigos. Essa história pode ser contada por uma pessoa mais velha de sua família. Então, você vai entrar em contato com uma pessoa mais velha, pode ser sua avó, seu avô, ou até mesmo sua mãe. Vai escolher um dos seus parentes e vai contar num pequeno texto, tá bom? Lembrando que o texto tem que ter o título vai ser História de quem? A história da minha bisavó. Então, você coloca História da minha bisavó e escreve o nome da sua bisavó. Ou História da minha tia, tal, tá bom? E depois pula uma linha. Lembrando que texto a gente coloca parágrafo no início da frase, letra maiúscula, usamos os sinais de pontuações, vírgula para dar uma pausa no que você está escrevendo no texto,
Ponto, quando você encerrar um assunto, tá bom? Ponto final. Exclamação, quando você quer demonstrar algum sentimento, alegria, tristeza, espanto, tá bom? Interrogação, quando você for fazer uma pergunta. 2 pontinhos, quando uma pessoa for falar. Indica que alguém vai falar. E o travessão indica que a pessoa já está falando, ok? Você pode usar esses sinais de pontuações, pode observar a história aqui, ó, que trouxe no livro, a família de Sofia, pode tirar como exemplo para poder escrever a sua, ok? Então, beijos, até a próxima aula.